E dando sequência ao nossa evidência de hoje, eu recebo aqui no estúdio o professor Jaime Aires, diretor da Univale Clean. Muito obrigada, professor Jaime, por ter vindo pessoalmente. O professor que recentemente nos atendeu, né? O professor estava em viagem e eu mandei a mensagem: professor, nos ajude, precisamos aqui esclarecer algumas questões na área da biologia com relação ao experimento do ovo, né, realizado por um morador de Jacutinga, o seu Benedito, e o professor Jaime nos atendeu. Então já quero iniciar te agradecendo, professor, por ter nos atendido nessa ocasião. Eu que agradeço, Isabela, sempre que possível, né, estamos aí para contribuir aí com a informação. Professor, a gente observou, né, que tivemos uma onda de calor muito grande, né, principalmente no dia que foi realizado o experimento do ovo, que foi na semana passada, numa segunda-feira, se não me engano, quando o senhor Benedito, lá de Jacutinga, colocou a frigideira com o óleo no sol e fritou um ovo, né? Esse calor, isso tudo, a gente tem até imagens de produção do ovo, se você puder colocar fritando o ovo no sol, para o pessoal recordar o vídeo que viralizou aí, que foi nas redes sociais, foi um fenômeno, né? Viralizou, vários grupos de WhatsApp, Facebook também eu pude observar. Professor, estamos vivendo dias mais quentes, o sol está mais forte, o que está acontecendo? Existe isso? Na verdade, Isabela, o sol sempre teve a mesma intensidade, ele não muda. O que muda são as defesas que nós temos, porque nós temos uma camada acima do solo, né, que conforme vai aumentando a altitude, vai mudando a denominação da camada. E nós temos uma camada em torno de 14 mil metros de altura, chamada estratosfera. E na estratosfera nós temos o O3, que é o ozônio, que filtra os raios solares. Né? Este é uma das questões. E este O3, essa camada de estratosfera, está sendo destruída pela química que nós lançamos no espaço. Poluentes, clorofluorcarbono, CFC, monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros tipos de gases. E esses gases eles acabam interferindo na defesa da região onde nós habitamos. E outro fator também, que também está relacionado aos gases, é o chamado fator estufa, que muitas pessoas não sabem exatamente como acontece. Então, esses gases, por eles serem pesados, eles não sobem e dispersam aí no planeta, né? Eles ficam parados em uma determinada altura também, formando assim uma camada que evita que o calor disperse, né, aí no planeta. Até para ficar mais fácil para o pessoal entender, e essa explicação que eu vou dar, se você para um automóvel, por exemplo, no sol, você para, desliga ele, fecha os vidros, e ele está friozinho por dentro, né? Está na temperatura normal. Aí você sai, vai fazer uma compra, vai passear lá no mercado e tal. Quando você volta, você abre a porta, ele está muito quente. E aí eu pergunto, como é que entrou o calor dentro deste carro se ele estava fechado? Olha só. Então, na verdade, são os né? Os raios que emitem a luz dentro do carro, e sempre que você tem um objeto, no caso dentro do carro, os bancos, né, eles armazenam o calor. E aí esse calor não sai, porque o vidro está fechado. A mesma coisa acontece na estratosfera. Olha, né, que interessante essa comparação. Isso, onde nós temos essa formação, então, de um efeito estufa, que funciona como se fosse um vidro. O raio da luz solar entra aqui embaixo na Terra, né? Mas não sai de volta. Olha, porque daí aí vai formando esse efeito estufa. Olha. Porque os gases, o calor fica preso em função dos gases. É uma sensação, na verdade, não é o sol que está mais forte, mas nós estamos sentindo que está mais calor por causa dessa sensação. Exatamente, de estufa, essa né? sensação de efeito estufa, que impede que os gases dispersem, os gases, o calor, né, dispersem na atmosfera. É por isso, pessoal, por isso esse calorão aí que tanta gente reclama, né? E a gente brinca, né? Vai plantar árvore, vamos plantar uma árvore, né? Porque realmente o meio ambiente pede socorro e a gente sente
porque nós somos dependentes, né? Dependemos da chuva, dependemos do sol. Um pouco de exposição ao sol é vital, é necessária, né, professor Jaime? Mas quais são os perigos de uma exposição em excesso, né? Nos horários mais perigosos? O que acontece com o corpo ali, com o corpo humano, se ficar muito tempo exposto a esse sol? Então, nós temos aí dois fatores, né? Um está relacionado à nossa pele, porque a pele ela tem uma certa resistência, porém, alguns raios emitidos pelo sol podem ferir a pele e iniciar ali o câncer de pele. O Brasil e a Austrália são os campeões em produção de câncer de pele no mundo. Né? Nós, brasileiros, né, temos uma facilidade muito grande, principalmente quem mora na região sul. São Paulo lidera, né, o ranking mundial de produção de pessoas com câncer de pele, seguido do Paraná e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul também nós temos um grande número de pessoas com câncer de pele, considerando também que boa parte das pessoas da região sul são originárias, né, de países da Europa também, onde são pessoas de pele muito clara, certo. E com isso sofrem mais a consequência do câncer de pele. E o câncer de pele hoje, se for detectado de forma precoce, é possível ainda um tratamento eficaz, né, e de sucesso. Então, qualquer tipo de alteração que a pessoa sentir na pele, que não é costumeiro, né, ter aquele ferimento, ou aquele sangramento, aquela erupção na pele, é importante que visite um dermatologista, um profissional especializado nesta área, para fazer todo o diagnóstico e iniciar um tratamento precoce. Olha, isso é muito importante que o professor está falando, pessoal. É um conteúdo riquíssimo, a gente tem que tomar cuidado. A qualquer sinal, procurar uma ajuda médica, porque tudo que é detectado no início, né, tudo que é detectado precocemente, há muita chance de cura. Inclusive, eu tive familiares que tiveram câncer de pele e foram bem-sucedidos, fizeram a cirurgia, estão bem, mas não pode negligenciar, não pode deixar, né, professor? Tem que tomar providência, tem que buscar uma ajuda. Né? Os cuidados, né, também estão relacionados à questão do uso do protetor solar, e tem pessoa que acha que passou o protetor solar, está protegido por todo dia. Não é assim. Na verdade, você tem que trocar o protetor solar a cada 2 horas, repassar, né? Exatamente. Pessoas que vão à piscina, que vão à praia, né? O próprio suor já tira, né? Já tira a defesa. Então tem que estar sempre repondo, né, aquela proteção. Olha, chegaram algumas perguntas da outra, né, quando a gente estava exibindo a matéria do ovo, né, da experiência na comparação dos ovos, até o Rildo depois vai colocar isso, a da comparação, que seria o outro experimento, e chegaram algumas perguntas que eu vou transferir aqui para o professor, mas chegou uma pergunta agora que achei muito interessante, olha, pelo Instagram Isabela TV Oficial, a Brenda Bianca, ela diz assim, parabéns, professor Jaime, um conteúdo muito precioso. Eu gostaria de saber se os animais também sentem, pois na segunda-feira foi muito quente e eu percebi que os meus cachorros estavam passando mal. Sim, os animais sentem muito da mesma forma que nós humanos, né? Entre os animais, a espécie que mais sofre em relação ao calor e que também tem câncer de pele são os suínos, né? Os porcos, né? Os suínos. Olha, tem uma pele muito sensível, e os animais, como foi citado pela Brenda, às vezes pelo excesso de pelo também, né? O pelo armazena calor e eles sofrem essa consequência do excesso de calor. Os próprios gatos, né? Os felinos de uma maneira geral, animais que vivem aí, vamos assim, no quadro urbano, sim. Porque tem um fator importante também, Isabela, para considerar nessa questão do calor, que as cidades são chamadas ilhas de calor, porque as cidades elas armazenam muito calor em função dos telhados e em função das calçadas e do asfalto. Das construções. As construções, de uma maneira geral, que armazenam muito calor, formando uma temperatura de deserto, né? Porque o deserto é de areia. De areia, e o asfalto, as calçadas e os telhados, eles armazenam tanto calor quanto a areia no deserto. Por isso, no quadro urbano, né, se torna muito mais quente. Mais quente. Né? Quando você vai para a natureza, para o meio ambiente, fica um pouco mais amena a temperatura. Isso. E aí, no caso, respondendo ainda a questão, né, os animais acabam sendo vítimas também, principalmente animais
que vivem na área urbana ou animais que vivem na área rural expostos muito ao sol. Olha né? só, Brenda, então tem que caprichar aí na hidratação dos cachorrinhos, evitar que eles fiquem no sol, evitar passear com o cachorrinho também quando o asfalto está muito quente, porque né, a patinha, acredito que também deva sofrer, como o professor falou, eles sentem também, né? Os suínos eu não sabia, sente mais, então a gente tem que cuidar da gente e também dos animais, né? Dos nossos animais de estimação. Inclusive hoje nas casas comerciais de pet, eles têm até protetor solar para animais, olha, que né? interessante, Alguns tipos de animais. Muito interessante. Tem mais perguntas? Eu vou só fazer aqui a pergunta aqui da Maria Luísa e do Jonathan, que tinham enviado na outra experiência do ovo, já foi respondida, né? Que a sensação térmica aumentou, essa sensação de calor, o professor explicou muito bem. Aí agora a pergunta do Joel Nunes, ele voltando a falar do ovo, ele perguntou assim, para um ovo fritar, a temperatura tem que estar em quantos graus? A frigideira ajudou no processo? Ainda voltando naquela do ovo, ele quis dizer da frigideira, porque o professor falou que tem alguns objetos que absorvem. Foi fundamental nesse processo, talvez, o fato da frigideira, né, desse material da frigideira? Sim, porque se ele tivesse deixado o ovo simplesmente em cima, vamos dizer assim, em cima de um papelão, de um papel, ele não fritaria dessa forma. Né? E podem notar também na imagem que a frigideira tem cor preta. O preto, a cor preta, né, ela absorve mais calor do que outras cores. Então, ali tudo favoreceu o processo do fritar do ovo ou dos ovos. O próprio óleo, o azeite que ele colocou também, né, o óleo, a densidade dele acaba também absorvendo mais calor e fazendo com que, pelo fato do óleo, o azeite estar quente, facilita também a fritura, né? E também acho que eu já expliquei também a diferença quando ele fez a experiência das cores, né? Aquele ovo que ficou com uma cor mais intensa, em função dos raios infra ou ultravioleta emitidos pelo sol, que dão aquela coloração. É esse vídeo aí. Inclusive, sobre esse vídeo chegou uma pergunta do Marquinhos, ele falou o seguinte, deixa eu até ler aqui, ó. Esse vídeo da experiência, da comparação, achei muito interessante, uma pessoa simples, que né, realmente foi uma iniciativa legal, bacana. Será que o gosto do ovo é o mesmo? Será que é o mesmo processo de fritura? Ah, tá. Ele pergunta assim, que a cor é diferente, mas será que o ovo, as propriedades do ovo são... Não, as propriedades também se modificam, né? Todo alimento, né, que é exposto a calor, tanto altas ou baixas temperaturas, ele altera o sabor. O sabor também. Então também altera o sabor também, se fosse para ser consumido in natura, né? Do jeito que ele... É outro gosto o ovo. Isso. Não é o mesmo gosto do ovinho que você faz aí, você come, né? Aquele ovinho frito gostoso, eu adoro ovinho frito. É bom demais, né? Mas o gosto muda, viu? Se fritar no sol é outro gosto, professor Jaime. É muito bom conversar com o professor Jaime, porque ele tem um conhecimento, deixa a gente feliz, né? De poder conhecer, entender. Eu sou muito curiosa, então a gente fica feliz de poder entender mais assuntos. O professor estava falando do meio ambiente, da natureza, que a temperatura muda. E falando em temperatura, em lugares, o professor gosta muito de fazer passeios na natureza, de caminhar, né, na natureza. Tem belos registros, inclusive, nas suas redes sociais. O professor já veio aqui em outra ocasião para comentar sobre esses passeios, esse grupo de pessoas que tem isso como um hobby, um esporte, né, caminhar aí na natureza. E o professor esteve agora recentemente em Ponta Grossa, e eu fui até o teu Instagram, teu Facebook, e eu apreciei muitas fotos. Queria que o professor comentasse sobre essa última viagem. Então, eu faço parte, né, do grupo de aventureiros do Paraná, e tenho como hobby fazer passeios, montanhismo, rapel, trilhas na natureza. E neste final de semana, em especial, o grupo resolveu fazer, né, uma expedição de aventuras em Ponta Grossa, e nós visitamos o Canyon de São Jorge, que tem cachoeiras, é um local belíssimo, tem uma imagem lá, né? Lá eu estou no início do Canyon, ali já são as imagens do Canyon, aonde você percorre aí, caminhando, né, entre as rochas, em torno de 8 a 10 quilômetros, escalando, descendo e tal, e você vai observando uma vegetação diferente, essas rochas mesmo, são, segundo informações científicas, era mar no passado, né? Era o fundo do mar, isso há muitos anos atrás, há milhões de anos, e hoje ficou essa vegetação importante geograficamente para conhecer, né?
e tem um aspecto cênico bacana, é muito bonito mesmo. Muito bonito o lugar. E tem, inclusive, uma cachoeira também, Tem, a Fenda, como tem, que é? tá, daí é outro local. Aqui é o cânion Aí é o do, Rio, cânion. do Vale do São Jorge e a Cachoeira do São Jorge. Tá. Aí nós fomos para outro local, que também é muito visitado em Ponta Grossa, é um ponto turístico de Ponta Grossa, que é o chamado Buraco do Padre, que tem toda uma história, né, que no passado, quando havia ainda os índios, né, os jesuítas vieram para doutrinar os índios, e aí os jesuítas ficavam nesse local. E aí, quando passavam os tropeiros, né, depois, né, de um tempo, eles falavam, olha o Buraco do Padre, né? No caso, o padre eram os jesuítas. E ficou esse nome. Aqui nós estamos entrando na Fenda da Freira. Ai, Fenda da Freira. É outro local daí. Ai, que lugar lindo, olha! Nesse local, a Fenda da Freira, é o único lugar no mundo, né, que tem a temperatura constante, né? São em torno de 16 graus, esteja quente, esteja frio. Lá no dia, nós medimos a temperatura lá fora, estava 36 graus. Aí, parei, produção. Quando nós entramos na Fenda, esse local é a Fenda, é um canal enorme, com rochas de 300, 400 metros de altura, e lá vai estreitando o caminho, formando cavernas no interior. Que lindo! Existem insetos, aracnídeos e répteis únicos no mundo. Você não encontra em nenhum lugar no mundo, em função exatamente dessa temperatura. Aquela vegetação verde lá nas rochas, né, também é única no mundo, né? Ela se mantém somente nessa temperatura. E é tão bonito a gente observar que é perto, no Paraná, é perto, né? E é uma paisagem tão diferente. Isso, e ali também conta a história que alguns jesuítas se abrigavam aí, nesse local, para se defender de animais e se protegerem, né? Então, é um passeio que vale a pena. Você conhece a geografia, a geologia do local. É bastante assim, importante uma visita nesse local. Muito bonita, de parabéns aí o pessoal, o grupo de aventureiros, né? E como faz bem para a alma, para o corpo, para a mente, né? Se exercitar e entrar em contato com a natureza. Olha cada paisagem linda. Olha, quem não acessou ainda o Instagram e o Facebook do professor Jaime Aires, olha que linda. Ali é a árvore araucária. Araucária angustifolia, né? O pinheiro do Paraná, que é símbolo do Paraná. Símbolo do Paraná. Se você ainda não teve oportunidade, acesse, porque são paisagens de a gente se apaixonar, é lindo demais. Professor Jaime, uma novidade antes da gente encerrar, já caminhamos para o final da nossa conversa. Professor, agora diretor da Univale Clean, a clínica da Univale, a clínica que vai atender a comunidade, também os alunos vão participar, vão colocar em prática os seus conhecimentos. É um ganho muito grande para a Ivaiporana, professor. Então, nós temos aí a Univale Clean, que pertence ao grupo Univale, e eu estarei à frente, né, juntamente com o grupo, juntamente com a professora Jane, que é minha irmã, que é a diretora da Univale, o professor Edson, que é o superintendente do grupo, né, o doutor Wilson Ramos, né, que é um dos majoritários do grupo, né, que estão dirigindo a Univale, e eu vou ter a honra, né, de estar respondendo pela direção da Univale Clean, onde nós estaremos unindo o útil ao agradável, atendendo as comunidades carentes, né, nas áreas da odontologia, da psicologia, da estética e de tantas outras áreas da área da saúde, né, que a Univale tem hoje, atendendo gratuitamente a comunidade carente. Nós vamos estar catalogando, né, levantando todas as comunidades e abrindo, né, esse espaço para atendimento às comunidades, né? Esse é um aspecto importante. O outro aspecto importante é que os nossos alunos, né, que já estarão já nos períodos mais avançados, já estarão fazendo as suas práticas de laboratório, né, na clínica, assistidos por professores, né, professores especializados no assunto, para que a possa atender, né, a área da odontologia, como eu falei, da estética, da psicologia, da enfermagem, todas as áreas são importantes. Né? Hoje nós temos que entender que o corpo humano ele é todo fragmentado, mas ele é um só. Ele é um só. Né? Nós temos vários fragmentos que dependem de profissionais diferenciados, especializados em diversos assuntos, mas o corpo humano se relaciona, né, é um professor? só. Por isso nós vamos estar trabalhando de forma conjunta, com odonto, estética, biomedicina e assim por diante.
Que legal, uma novidade para a Ivaiporã, né? Univale Clean. A diretora Jane esteve aqui falando sobre isso e em breve mais informações sobre isso que a gente vai trazer aqui para vocês, tá joia? Professor Jaime, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre, é sempre muito bom estar com o professor. Eu só gostaria de dizer, se você falou, se referiu ao meu Instagram, né, minhas redes sociais. Isso, por gentileza. Quem quiser me seguir, eu tenho também uma questão. Eu sigo todos aqueles que me seguem. Aí, ó, viu, pessoal? Vamos seguir o professor Jaime. Para questão assim de curiosidade, eu tenho seguidores do mundo inteiro hoje no meu Instagram, né? Olha que bacana. Tenho contato, converso, explico sobre a realidade do Brasil, os passeios que eu faço. Eu tenho pessoas da Coreia, do Japão, do Canadá, da Alemanha, Itália, Inglaterra, Canadá, Austrália, do mundo todo, né? Então, estejam à vontade para seguir, porque eu sigo de volta também. E vale a pena, as fotos são maravilhosas. É Jaime com Y, né? Jaime, Aires também com Y, né? Ou Aires _ Jaime. Aires _ Jaime com Y. Isso, muito obrigado. É isso aí, Isabela. obrigada, Jaime.